Fala pessoal, vamos falar hoje sobre Jujutsu Kaisen. Terminou finalmente a terceira temporada, colocaram o arco do jogo do abate, desenvolveram aí, personagens finalmente apareceram e finalmente este torneio, este Battle Shonen, algo bem raiz para quem gosta de anime, tá rolando. E agora vamos falar em geral como foi a terceira temporada. Eu vou tentar falar meio que qualidades e defeitos gerais, mas isso eu vou deixar pro final. E eu vou falando episódio por episódio, tô com a listinha deles aqui, falando rapidamente o que eu achei de cada um deles, porque tem um parecer de cada um dos episódios. Estreou com o primeiro e o segundo episódio, eles lançaram já de uma vez só, porque eles foram os episódios que foram pro cinema. Porque quando foi estreado o filme de Jujutsu Kaisen no cinema, era toda, cara, assim, rushado pra caramba os episódios do arco de Shibuya, a segunda temporada, e aí veio esses dois episódios pra complementar e fazer hora, pra chegar a ser considerado como um longa audiovisual pra ir pro cinema. Mas não valeu a pena a experiência, você gastar e depois logo em seguida esperar mais um pouco e você receber esses dois episódios em casa é muito melhor, é muito mais confortável e mais econômico também. Então, os dois primeiros episódios eu assisti eles no cinema, mas não valendo a pena. Mas eu consegui assistir porque eu consegui contato do pessoal de marketing. Então, pra mim, tudo bem. Mas pro público, não valeria. Mas assistindo em casa, os dois episódios começam bem. A experiência é mais legal. Então, o que eu dei a indicar que é melhor assistir em casa, valeu muito mais a pena. Então, os dois episódios no cinema não, em casa valeu demais. Foram dois episódios bem legais. E o pessoal que deixou pra assistir em casa já sentiu essa adrenalina de como ia ser o ritmo da terceira temporada, porque ela ia ser frenética, ela prometia muito e ela entregou bastante, e teve muita gente que caiu a pau aí, muitas coisas que eu acho muito louco. O fã de Jujutsu, cara, tá enraivecido com a vida aí, porque era sempre uma crítica de que fã de Jujutsu tá bolado com aquilo, tá bolado com isso. Não vou negar que boa parte, até concordo, porque o fã de Jujutsu tá muito chateado com o futuro que lhe aguarda, que é o final do mangá. Foi muito ruim quando acabou em 2024. Aí surgiu o módulo que também, cara, se encerrou recentemente de uma forma muito mal. Personagens que entregam muito, assim, na sua presença, no seu desenvolvimento, sua profundidade parece ser enorme porque ele vai entregar para a obra. E quando a gente vê a conclusão ali dessa presença desse personagem, não entrega tanto. E sim, o que eu estou falando é uma Horaga por conta de alguns embates dele. Ele é tudo isso e no final não consegue pegar uma batalha para vencer. Então, esses pontos eu até concordo, mas episódios que apareceram aí, entre outras coisas mais, mas acho que é mais com alguns episódios. O fã de Jujutsu complicando assim com sua crítica à obra, né, eu acho uma meio loucura em alguns momentos. Mas vamos lá. Primeiro episódio e segundo valeu em casa. Terceiro episódio, cara, é toda a explicação do jogo do abate. Então é um episódio mais de boa. Você recebe 2 pancadas para depois ficar mais tranquilo, que aí é tudo o planejamento do jogo do abate e suas regras, quando a Tengen vai explicar como funciona. Então, cara, quem pegou na época, porque eu não peguei praticamente nada, é uma explicação muito louca, muito doida, muito rápida também. Então, é mais para quem quer entender o início deste torneio shonen que vai rolar. E aí depois a gente vai para uma obra de arte que muitos criticaram, que é o episódio da Maki, o quarto episódio, que é um pouco mais extensivo. Ele tem 28 minutos, 28 a 29. Ele é muito bom, ele tem umas direções criativas que o diretor quis aplicar, que o estúdio permitiu, e muita gente implicou com isso, os japoneses implicaram com isso, mas eu achei demais. Faz menção faz menção honrosa à obra que é Kill Bill, e tem algumas cenas ali de luta, preto e branco, que é a parte do Kill Bill, a Maki fazendo uma coisa muito sensacional, que ela acabando com o clã. Muito bom, eu não tenho que criticar, algumas pessoas caíram matando em cima. Depois a gente vai pro quinto episódio, que aí o pessoal, o Fushiguro, o Itadori, eles estão ali num plano de ir atrás do Hakari. E aí, tipo, eles vão até o local onde ele está. Só acontece isso, é só um episódio estratégico. E aí, no
Mas no final desse terceiro episódio, nesse quinto episódio, eu lembro que tem uma cena que é maneira. É a câmera estática e o Hakari vai pra cima do Yuta. Do Yuta não, do Yuji. Mano, muito bom mesmo. Assim, eu achei bem criativo. No mangá foi mais maluco ali, as coisas acontecendo. Aqui foi bem mais parado, mas foi legal. É uma percepção legal deste momento do Itadori conhecendo finalmente o Hakari e tendo um embate com ele. Algumas pessoas pegaram no pé, mas eu achei maneiro. Aí depois veio um episódio que viralizou muito na internet, que é a questão do episódio 6, que é quando eu esqueci o nome dela, mas é a mina do Hakari. Ela vai explicar os poderes dela, e aí, cara, não entendi nada. Até hoje eu não entendi nada, eu só balancei a cabeça, concordei e segui adiante. Eu não entendi nada. Eu sei que é um poder de atração e que tem a questão das ordens estelar. E aí eu não entendi nada que ela vai dando nome para cada um dessas ordens estelar, e dependendo da aproximação que cada um tem, ela vai afastando e atraindo. É muito louco. Mas tem uma ação que rola que é maneira, uma explicação muito louca, um embate do Panda Fushiguro contra essa menina do Hakari também, que é bem legal. E aí depois começa o episódio das colônias, que é quando finalmente o jogo do abate começa. E é legal que eu preciso falar alguns detalhes. Primeiro, nesse sexto episódio, finalmente apareceu o Hakari, muito bom, óbvio, ele apareceu aí. E também, no final do sexto episódio, aparece o Hajime Kashimo, mano. Finalmente, dois personagens muito queridos apareceram. Também foi muito louco o Itadori ficando grandão. Ele começa a ficar grandão a partir daqui, porque ele encara um personagem como o Hakari, frente a frente, que tem um físico muito agressivo, um impacto muito forte, um poder amaldiçoado muito, mano, muito radical, assim, denso, mano, forte. O cara explica na obra que, mano, ele é um dos mais agressivos com sua energia espiritual amaldiçoada. E o Itadori aguentando ali, mano, por quê? Porque ele tá com a mentalidade amadurecida para entrar este torneio aí, neste Battle Show que vai rolar, que é o jogo da Bate. Ele entra com uma mentalidade muito madura de que, cara, eu vou fazer o que é necessário pro objetivo. Eu tenho uma missão e eu quero concluir ela. Para mim, existe um alvo e eu sou a seta e eu vou adiante reto atrás desse alvo. E se para mim chegar neste alvo você é uma ferramenta de solução, eu tô aqui para encarar o que for necessário. Muito bom, muito maduro. E o Itadori foi muito criticado durante a primeira e segunda temporada e começa a ficar grandão aqui na terceira. Então, tem esses acontecimentos aí do Itadori ficando grande diante do Hakari finalmente aparecendo, Hajime Kashimo também. Aí vamos pro jogo da colônia, aqui, Primeira Colônia, parte 1, que aqui já é quarto, quinto, sexto, sétimo episódio. O Itadori e o Fushiguro, eles vão atrás do advogado, o Higuruma. Eles vão atrás de Higuruma e aí eles encontram uma galera que separa eles dois. Aí a gente entra, mas assim, não acontece nada demais, é só eles dois, é episódio estratégico. Eles vão atrás do Higuruma, depois são separados, o Itadori encontra o Higuruma no episódio seguinte, que é o oitavo episódio. Neste oitavo episódio, o Itadori encontra Higuruma e a gente é apresentado ao passado do Higuruma de que, mano, como ele é, assim, na percepção humana dele acreditar nas pessoas, ele quer acreditar na ética, ele quer acreditar na justiça, ele quer acreditar que ele vai fazer a lei não é tão falha assim. E sim, a lei é falha e ele fica tipo, mano, eu tô bolado com a vida. Tanto é que surge o meme dele colocando assim a mão na cara, que representa bem o brasileiro. Então é um episódio que mostra muita profundidade do Higuruma. E aí no episódio 9 mostra todo um duelo entre o Higuruma, um pouco mais da profundidade emocional dele, da pessoa que ele é, e muito mais o embate do Higuruma contra o Itadori. Muito bom. Um personagem muito aguardado que finalmente apareceu. E pra mim, tanto o episódio que introduz o Higuruma e o episódio do embate dos dois, muito bons também. E aí depois que eles se acertam ali naquele nono episódio, a gente vai pro outro lado, que é o Fushiguro. Ele pensou que ia ficar diante do Higuruma, mas ele acaba caindo numa emboscada. E aí mostra toda uma batalha. O Tanaka também apareceu aí ao decorrer desses episódios que eu falei. E aí ele volta aqui neste momento onde o Fushiguro cai numa armadilha, cai numa emboscada.
Ele participa ali de um combate assim bem breve, bem rápido, bem cômico, nada demais. E aí, só que o foco é mais no Fushiguro e no embate dele contra esse pessoal aí que separou ele do Itadori. Cara, começa bem a batalha, mas quando vai pro outro episódio, que é o episódio 11, o episódio 10 já tem um desenvolvimento intrigante. Não vou falar fantástico, incrível, 10 de 10, mas mas já começa intrigante. E aí ele termina mais intrigante ainda, que é quando o Fushiguro ativa a expansão de domínio dele. E aí mostra no episódio 11 do restante do duelo deles, mano. É muito bom. É muito bom. É o que eu vou dizer, é isso. Você tem batalha no episódio 10. Você tem o início de uma batalha. E você tem mais batalha ainda no episódio 11. E mais tempo de tela do Fushiguro, que é legal isso também. Muito bom também. E aí se conclui a batalha. E, mano, finaliza bem. É isso. E aí depois nós vamos pra mim com um episódio que, tipo, cara, pra mim é surreal. Surreal, fantástico. Fantástico. Que é o episódio 12. O episódio do Yuta tendo todo um embate com outros participantes do jogo do abate, mano. Cinema demais. Ele contra o Baratão, ele contra a Mina, ele contra o cara do topete que solta raio laser. Mano, o final deles ali com deles dois ali contra o raio. Mano, fazendo raio laser. Aí a Rika aparece. E aí, mano, tipo, os três ativam a expansão de domínio. O Baratão tenta voltar e sabotar eles ali durante a expansão. Mano, surreal, velho. Aí depois toca a música de abertura pra dar mais emoção, assim, sabe? Enquanto você tá assistindo. Cara, eu vou falar pra vocês, ó. Expliquei rapidamente o geral dos 12 episódios. E, no geral, pra mim foi uma temporada boa, mano. E ela foi dividida em parte 1 e 2. É pra ter mais. Geralmente o Jujutsu tem em torno de 24 episódios por temporada. Então eles tiveram um intervalo para outros projetos, elaborar os próximos episódios e por aí vai. E terminou muito bem, mano, essa primeira parte. Eu não tenho o que criticar. Muita gente ficou, tipo, bolado aqui. Ah, mas terminou na metade. Mas, pô, mano, eles divulgaram. É parte 1 e 2. Então, vai ali meio que dar uma cortada no meio e depois a gente retorna. Faz parte disso. Projetos audiovisuais acontecem assim. O Aranhaverso, o Senhor dos Anéis, tudo é assim, cara. É aquele negócio de você estar ali no meio do negócio e pá, acabou. Mas, mano, soube encerrar com respiração. Ou, tipo assim, sabe... Um encerramento, que é essa respiração que eu falo, e para depois iniciar o próximo projeto com uma nova respiração narrativa. Então existe uma margem de respiro aí que os caras souberam fazer. Então eu não tenho o que reclamar não, mano. Não tenho o que reclamar. Achei muito bom todos os episódios. Eu tô olhando assim geral aqui o template deles. Muito bom. Não tenho o que reclamar. O começo, a explicação do jogo do abate... episódio do Maki, eles indo atrás do Hakari, eles começando o jogo do abate, eles atrás do Higuruma, Fushiguro saindo numas batalhas aí também, o episódio final do Yuta, com todo mundo aí, mano, muito bom. Então assim, ó, eu vou pegar algumas coisas gerais aqui de qualidades e defeitos. Qualidades que eu consegui catar aí da internet, da minha opinião, da terceira temporada de Jujutsu, arco extremamente aguardado. Sim, era um arco extremamente aguardado. Eu queria muito assistir pra ver personagens e eu queria muito ver essas batalhas. E uma delas que a gente tá mais aguardando é a do Hakari contra o Kashimo, que eu espero que seja na próxima parte já. Personagens secundários que brilham. Mano, o Hakari aparece muito bem, é interessante, ele é engraçado. A Maki, mano, você é louco, ficou marcado pra caramba. O Yuta também, um gigante, ficou até esse negócio de muita gente debatendo, tipo, quem é maior como possível protagonista, o Yuta ou o Itadori, que é o protagonista, cara, muito louco, bom personagem. Hajime Kashima aparecendo, mano, aquele momento que a câmera sobe assim, mostra ele sorrindo, ele tá tipo, pô, não tem ninguém aí demais aí pra poder me enfrentar, muito bom. Sistema de poder mais aprofundado, mano, mostrou mais aí da galera, as regras, como funciona o jogo, expansão de domínios mais complexas, regras de energias amaldiçoadas, como foi o caso da evolução tanto da Maki quanto a da namorada do Hakari, como é as ideias dela lá, como funciona. A explicação também do Tanaka, que ele consegue distorcer toda a realidade de forma cômica, uma loucura, cara. A do Yuta também, que ele tem os 5 minutos dele, muito bom. A produção foi nível cinema, mano, cara, muito louco. Assim, às vezes parece que dá uma distorcida, mas acho que eu vou conseguir relevar. Eu consigo relevar. Pra mim não distorce
tão mais quanto foi distorcido em Chainsaw Man no cinema. Mas o distorceu aqui, pra mim, particularmente, no nível aceitável, que dá uma adrenalina muito boa. Algo, como eu falei, cinematográfico, lutas bem coreografadas, mano. Muito bom, trilhas sonoras muito engraçadas, principalmente a da Maki. Eu gostei, teve gente que reclamou da trilha sonora da Maki. Então, esses foram os elogios. Agora, alguns defeitos que eu recrutei narrativa muito confusa. Teve gente que ficou muito confuso em algumas coisas. Tipo aquela timeline onde a Maki tá destruindo o clã, mas aí tá tipo o Hakari, o Yuji Tadorigo e o Fushiguro, e aí tá tipo, acho que acontecendo simultaneamente, mas teve gente que não entendeu isso. Tanto é porque tem uma piadinha que fala que o Hakari tá puxando o saco do Fushiguro para se sentir parte da família, mas ele mal sabe que nesse exato momento Maki está matando todos do clã, está destruindo todos do clã. Então teve gente que não conseguiu pegar essa linha de tempo, e também teve muita gente que não entendeu, como o meu caso, que é o jutsu, o poder da namorada do Hakari. Então teve algumas coisas que o pessoal ficou meio confuso também. A linha de tempo de algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo e alguns não pegaram isso. E algumas regras também. A própria explicação do jogo do Abashi, o pessoal também ficou um pouco perdida. Eu mesmo fiquei perdido lá durante a explicação, naquele terceiro episódio. Ritmo irregular, e isso dá uma sensação de ritmo irregular, essa confusão. Mas, sinceramente, eu acho que tanto essa parte de ritmo irregular e essa confusão não atrapalha a minha experiência, mas teve gente que reclamou. Mas eu acho que pra mim não atrapalha em nada. Menos impacto emocional direto. Eu acho que eu discordo. Teve gente que falou que não sentiu tanto impacto de alguns personagens, mas sendo que pra mim o principal era os novos que iam aparecer. Eu acho que ainda vai falar um pouco mais sobre o Tanaka, que ele tem o passado dele, que ele não é um comediante muito respeitado e não acho ele muito engraçado, mas desenvolveu muito o Higuruma, que foi um episódio muito bom. Desenvolveu a Maki também, que foi muito bom. Eu acho que consegui pegar um pouco ali da personalidade do Fushiguro também. Eu acho que foi uma temporada legal, cara. Foi uma temporada legal. O Yuta também, com os outros personagens. Eu acho que no geral, gente... Eu acho que no geral, tipo, principalmente o episódio do Higuruma. Então eu acho que os novos que apareceram e alguns personagens que já estavam aí, que tiveram mais tempo de tela, a gente conseguiu ter um apego mais emocional. Conhecer um pouco mais deles, viram mais ele, acompanhou um pouco mais. Eu acho que não precisa de um grande desenvolvimento emocional, mas o que foi desenvolvido de alguns e o que a gente pode ver de tempo de tela de outros é o suficiente para ter um elo emocional ali válido para mim. Protagonista menos central, discordo, para mim o Itadori ficou grande aqui nessa temporada, na real. Expectativa altíssima e não entregou tanto no hype. Então aí é que tá. Muita gente criticou. Teve uma galera que criticou, fala que satisfatório é uma palavra muito forte, gostar é muito forte. Fala que tá ok pra esperar mais. Mas, mano, ficou bom, velho. Ficou bom. Eu acho que eu não tenho do que reclamar de nenhum episódio. Mesmo eu entendendo ou não algumas partes, algumas regras, confuso, eu me senti satisfeito, porque foi divertido pra caramba. Vi personagens que eu queria finalmente ver. Teve brigas muito loucas. Personagens que tiveram mais tempo de tela do que em outras temporadas. Cara, e é engraçado, né? Porque geralmente a gente sempre espera ver muito de Sukuna, ver muito de Gojo, que foram os personagens mais apresentados assim, tipo, que a gente ganhou demais, sabe? Com eles, quando esses nomes apareceram. Quando iniciou Jujutsu Kaisen, a gente gostava muito de ver eles em ação, e eles nem apareceram. Nem falaram, nem teve tanta presença deles, não. Então eu acho que, cara, conseguiram, pra mim, fazer bem o Jujutsu Kaisen terceira temporada sem ter que ficar encostado em Gojo, encostado em Sukuna. Personagens que eu queria ver finalmente estão aí. Me diverti muito, lutas muito legais, nível assim, mano, nível de obra e qualidade de animação fantástica. Momentos que eu queria finalmente ver pelo menos um deles, e alguns deles, na verdade. Algum desses momentos eu já comecei a ver. Mas então eu acho que é isso, gente. Mas o que você acha? Você concorda, discorda de mim? O que você acha aí, hein? Deixa aí nos comentários se você gostou de Jujutsu Kaisen, se você concorda, se eu falei abobrinha. Coloca aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força. E valeu, e até a próxima. Falou!